Plataforma Yamp é boa? A loja Yamp vale a pena? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou falar os pontos positivos, os pontos negativos e se vale a pena ou não você usar a plataforma de loja virtual da Yamp para você começar, né, a sua loja, para você começar no e-commerce. Então, indo direto aos pontos positivos aqui, qual que seria, né, o primeiro ponto positivo sobre a loja da Yamp? Um primeiro ponto positivo é que a Yamp ela tem um plano gratuito, né? Então você consegue criar a sua loja na Yamp sem pagar uma mensalidade. A Yamp é uma plataforma SaaS, que é a sigla de Software as a Service, ou seja, software como serviço, e aí você tem acesso, né, a usar o software, que no caso é a plataforma, na nuvem. Então você vai se logar na plataforma, você vai criar uma conta, se logar na plataforma e você vai conseguir acessar a sua plataforma. Hoje existem várias plataformas SaaS no mercado, né, que usam esse mesmo modelo, e são poucas as plataformas SaaS que tem um plano gratuito, né, que você consegue começar num plano gratuito. Então a plataforma da Yamp, ela tem, né, esse plano gratuito, onde você consegue criar sua loja sem pagar uma mensalidade para usar, né, a plataforma, para usar o software da plataforma, beleza? Então esse seria um primeiro ponto positivo. Um segundo ponto positivo aqui é que a Yamp ela tem visitas ilimitadas e produtos ilimitados em todos os planos, inclusive no plano gratuito. A maioria das plataformas SaaS, elas cobram um valor de mensalidade de acordo, por exemplo, com a quantidade de produtos que você vai ter na sua loja. Então, por exemplo, se eu tiver até 100 produtos, eu pago um valor X por mês. Se eu tiver até 500 produtos, eu pago um valor Y por mês. E assim por diante. Então, tem algumas plataformas SaaS do mercado que elas vão cobrar uma mensalidade de acordo com a quantidade de produtos e de acordo com a quantidade de visitas que você tem, tá? Algumas plataformas não cobram isso, como no caso da Yamp. Então se eu entrar aqui, ó, na página da Yamp, eu tô na página de planos, a gente tem aqui 3 planos, né? Tem o plano grátis, o plano Starter e o plano Pro. E esses valores que estão aparecendo aqui, né, são os valores que estão valendo para hoje, enquanto eu gravo esse vídeo. Se você assistir essa aula muito depois, quando eu gravei, pode ser que esses valores tenham sido alterados. Mas enquanto eu estou gravando aqui, você tem o plano grátis, o plano de 147 por mês, que é o Starter, e o plano Pro, né, que é 497 por mês, beleza? E como eu falei, né, em todos esses planos, você tem tanto visitas ilimitadas, né, quanto produtos, né, número de produtos ilimitados na sua loja. Então se a gente descer aqui, ó, sem limites de acesso e page views, né, então, ou seja, nos 3 planos, ó, tá marcado aqui que não tem limitação de acesso ou page views, né, de visita ou page views, e se a gente subir aqui, ó, desde o plano gratuito, ó, tá escrito aqui, ó, produtos ilimitados, ou seja, no plano gratuito já não tem limitação de produtos, então isso eu enxergo como um ponto positivo da Yamp também, beleza? Um terceiro ponto positivo aqui é que a Yamp, ela oferece o SSL grátis, que é o certificado de SSL, o certificado de segurança, de criptografia. Então toda loja virtual, ela precisa ter, obrigatoriamente, um certificado de segurança instalado na loja para conseguir transacionar as informações de maneira criptografada. Então quando você entra na loja, tem lá o HTTPS, né, e aí tem aquele cadeado na frente do HTTPS, né? Esse HTTPS, esse S significa security, de segurança. Quando você não tem o S, né, que fica só o HTTP, é que aquele site, né, não tem criptografia de dados, né? Ele não transaciona as informações de forma segura, não tem o cadeadinho. Então, para você ter aquele cadeadinho que vai incluir o S no HTTP, né, vai ficar HTTPS, você precisa ter um certificado de segurança instalado na sua loja. E esse certificado, normalmente, né, você paga uma anuidade para você ter esse certificado, você vai renovar ele por ano, e você vai pagar ali entre 150 a 300 reais por ano para ter o certificado. Algumas plataformas não te cobram o certificado, né, como no caso da Yamp, elas te oferecem o certificado grátis, então você tem acesso ao certificado SSL grátis, e algumas plataformas você vai precisar contratar esse certificado à parte, né, você vai pagar lá a plataforma e vai ter que contratar o certificado SSL à parte. No caso da Yamp, ele é grátis para você, tá? Em todos os planos, né, inclusive no plano gratuito. O quarto ponto positivo aqui é que a otimização SEO da Yamp, ela é muito boa, tá? Otimização SEO é quando a loja, o código-fonte, a estrutura da loja, ela tá otimizada para ficar melhor ranqueada nos mecanismos de busca, né? SEO é a sigla de Search Engine Optimization, ou seja, eu otimizar a minha loja, o meu site, para que ele consiga ficar melhor posicionado nas pesquisas do Google, nos resultados de pesquisa do Google, por exemplo. E a Yamp, ela tem uma otimização técnica, né? A otimização do código-fonte dela de SEO, ela é muito boa, tem uma nota muito alta, né? A estruturação de SEO da Yamp, então esse também eu enxergo como um ponto positivo. Um próximo ponto positivo aqui é que a Yamp, ela libera a API de integração sem custo adicional. O que seria a API de integração? Imagina que você tem uma loja física e você usa um software, né, um sistema de gestão na sua loja física, e você queira integrar esse sistema com a Yamp. Você queira sincronizar as informações da sua loja física com a Yamp. Caso a Yamp não tenha já uma integração nativa, né, uma integração de fábrica com esse sistema que você usa na sua loja física, você vai precisar desenvolver essa integração. Você vai ter que contratar um programador ou, né, falar com a própria empresa que gerencia o seu sistema de gestão para eles fazerem a integração com a Yamp. E aí, para fazer a integração, você precisa acessar a API de integração, que é como se fosse um meio de campo onde você vai enviar e receber parâmetros. Então a API ela é responsável por receber e enviar parâmetros dos dois ambientes. Então eu pego parâmetros da loja física e jogo para a virtual.
virtual e vice-versa. Então eu sincronizo, né, informações de clientes, informações de pedido, informações de produtos, informações de estoque e por aí vai. Então essa integração é necessária em vários casos e a Yamp, ela libera essa API, né? Ela deixa você conseguir acessar essa API para fazer essa comunicação de forma gratuita. Algumas plataformas vão cobrar para você acessar a API. No caso da Yamp, você tem acesso à API de integração aberta. Então assim, se você tem um sistema que a Yamp já integrou, porque a Yamp já integrou com alguns sistemas de ERP, tá? Então a Yamp integra com alguns de fábrica, já tem lá o módulo de integração pronto. Mas se o sistema que você usa não tem integração com a Yamp, você consegue integrar. Claro que você vai ter um custo para isso, você vai ter que contratar um programador, ou você vai ter que falar com a empresa que gerencia o seu sistema para eles fazerem isso e aí você vai ter que pagar a parte, ok? Mas o ponto é que na Yamp você consegue acessar a API, né, de forma gratuita sem necessidade de pagar um adicional por isso, beleza? O próximo ponto positivo aqui são os recursos nativos, né? A Yamp, ela tem os principais recursos nativos ali para você conseguir operar uma loja virtual, liberado em todos os planos, liberados em todas as versões, inclusive na versão gratuita. Se você olhar aqui, né, todas as funcionalidades principais, né, você vê que tá marcado com esse checkzinho verde aqui, ó, essa primeira coluna é o plano grátis, né? Então se eu rodar aqui, né, você vê que praticamente tudo tá marcado com verde, né, de recursos e tudo mais, desde o plano gratuito. Então a Yamp, ela tem vários recursos necessários para você operar uma loja virtual, os recursos principais ali para você operar uma loja virtual, eles já vêm nativos, tá? Eles já vêm de fábrica, né? Você não tem que instalar nada adicional. Se você precisar instalar alguma coisa adicional, a Yamp também tem uma loja de aplicativos, onde você consegue integrar, né, aplicativos externos, aplicativos adicionais se você precisar, mas os recursos nativos, os recursos base, são bem complexos, tá? Tem praticamente ali tudo que você precisa para operar uma loja. Claro que para operar uma loja ali que tá começando, se a sua loja já estiver grande, se a sua loja já tiver uma estrutura gigante, claro que alguns recursos que você necessita não vão ter nos básicos da Yamp, aí você tem que ter integrações adicionais para complementar as funcionalidades. Agora, para quem vai começar agora, para quem tá precisando de uma loja que tem os recursos principais liberados, a Yamp tem os principais recursos já nativos de fábrica em todos os planos, então isso eu enxergo também como um ponto positivo. Um próximo ponto positivo aqui é o checkout da Yamp, né? O que seria o checkout? Checkout é o processo que acontece depois que você avança do carrinho. Então a pessoa está na sua loja virtual, adiciona o produto no carrinho, quando ela vai avançar do carrinho, ou seja, onde ela vai realmente realizar o pagamento, ela vai concluir a compra dela, né? Esse processo que vem pós-carrinho, ele chama checkout. É onde o cliente vai colocar os dados dele, né? Os dados de entrega, vai escolher a forma de pagamento e finalizar a compra dele. O checkout da Yamp, ele é muito bom, tá? É um checkout bastante dinâmico, é um checkout que tem alta conversão, tanto que você consegue usar o checkout da Yamp em outras plataformas, como por exemplo o WooCommerce e a Shopify. Você consegue usar só o checkout da Yamp nessas outras plataformas, porque eles têm essa opção de você usar só o checkout deles. Caso você não use a plataforma Yamp, você use uma outra plataforma como a Shopify e a WooCommerce, você pode usar o checkout da Yamp. Então o checkout da Yamp, né, ele é colocado aqui como ponto positivo porque ele tem uma otimização ali muito bacana. Inclusive, ele tem uma função que chama retentativa transparente, que praticamente nenhuma outra plataforma tem isso nativo. O que seria a retentativa transparente? É quando, por exemplo, o cliente que vai tentar fazer uma compra na sua loja e você colocou lá que o Mercado Pago é a sua operadora de pagamento, que é o seu gateway de pagamento. E aí o cliente está tentando passar o cartão dele no Mercado Pago e o Mercado Pago vai recusar por algum motivo. Não é porque o cliente não tem crédito. Às vezes, pela análise de risco do Mercado Pago, pelo critério da análise de risco do Mercado Pago, ele vai negar a compra daquele cliente, mas o cliente tem crédito no cartão. Quando acontece isso, a retentativa transparente, ela vai tentar passar a compra desse cliente em outra operadora, por exemplo, imagina que você tem o Mercado Pago e o PagSeguro. Então ele vai tentar passar no PagSeguro, se não conseguir, ele vai tentar passar no PagSeguro, por exemplo, e o cliente não vai perceber que isso está acontecendo, é transparente por conta disso. Para o cliente, está processando normalmente lá. Então ele vai clicar para concluir a compra, vai aparecer na tela para o cliente que a compra está sendo transacionada, e aí por trás, né, se não conseguir passar em um operador, ele vai tentar passar pelo outro. E aí no final ele mostra, né, o resultado, né, o feedback para o cliente ali, se a compra foi aprovada, se a compra passou. Então a retentativa transparente é um processo a mais, né, que você ganha em converter mais compras. Então algumas compras que poderiam ser recusadas, reprovadas pelo falso negativo, ou seja, é interpretado como uma compra que não deve passar pela análise de risco, mas na verdade ela deveria passar por algum motivo ali, pela análise de critério daquele operador não passou, e aí você tenta em um outro e no outro vai passar. Se você não tiver essa retentativa transparente, muitas compras podem ser reprovadas, podem ser negadas, né? E aí você vai ter que entrar em contato com o cliente para ele tentar passar de novo, e aí pode ser que o cliente não queira passar de novo, né? Então, como aquilo acontece automático, o cliente nem tá vendo, o número de compras aprovadas acaba sendo um pouco maior. Então o checkout da Yamp, né, merece esse destaque como ponto positivo. E aqui um próximo ponto positivo é o Upsell One Click. O que seria o Upsell One Click? A Yamp, ela tem um recurso também que é muito legal, tá? Onde você faz uma compra, então você terminou a compra, pagou, né, concluiu, e aí na tela de obrigado, fala, ó, parabéns, sua compra foi concluída, tá tudo certinho. Naquela tela você consegue colocar um upsell, você consegue oferecer um produto a mais, um produto complementar ao produto que a pessoa comprou. E ela consegue comprar aquele produto complementar com um clique. Ela não vai ter que pôr mais nada, nenhum dado dela, porque como a compra acabou de ser feita, os dados estão ali armazenados. E aí quando você oferece esse produto adicional, esse produto complementar, se a pessoa quiser comprar, ela vai dar um clique e a compra já vai ser aprovada.
Então é um processo de upsell. O upsell é justamente eu oferecer um produto adicional, né? Um produto ali complementar para a pessoa na compra que ela tá fazendo. Então ao invés dela levar só o que ela pensou em levar, ela tá levando algo a mais que eu estou oferecendo para ela, para dar um up naquela compra. Só que aqui no caso é o upsell em um clique, né? A pessoa, ela já comprou, já passou, com um clique a mais, ela acaba comprando aquele produto adicional, caso ela queira, né? Então o upsell em um clique é algo que ajuda também a aumentar o seu ticket médio, ajuda também na sua estratégia de venda, e não são todas as plataformas que têm essa opção de upsell one click, e no caso a Yamp tem, por isso que eu coloco também como um ponto positivo, beleza? E aí, quais são os pontos negativos da Yamp, né? Um primeiro ponto negativo aqui da Yamp é a comissão, ou seja, ela cobra uma comissão em cima das vendas, então você vai pagar uma comissão para a Yamp e você também vai pagar uma taxa de transação para os cartões de crédito. Então, por exemplo, imagina que eu uso o Mercado Pago. Quando fizer uma compra usando o Mercado Pago, com o meu operador de pagamento, né, com o meu get de pagamento, eu vou pagar naturalmente uma taxa para o Mercado Pago, isso em qualquer plataforma, tá? A taxa para o operador de cartão, a taxa para o get de pagamento, você vai pagar em qualquer plataforma que você usar. Então, por exemplo, no Mercado Pago eu vou pagar lá, sei lá, 3,5% de taxa por aquela transação. E no caso da Yamp, além desses 3,5% que você vai pagar para a operadora do cartão, para o get de pagamento, você também paga uma comissão para a própria Yamp, né? No caso aqui, no plano gratuito, essa comissão, ela tá atualmente em 2,5% por pedido aprovado. No caso do plano Starter está em 2% por pedido aprovado, e no caso do plano Pro está em 1,5% por pedido aprovado. Então lembrando, você vai pagar a taxa do cartão, a taxa da operadora, a taxa do get de pagamento, que normalmente varia ali entre 3% e 5%, tá? Dependendo do seu volume, dependendo do get que você está usando. Então, além dessa taxa de transação que você paga em qualquer plataforma, na Yamp você também paga uma comissão para a própria Yamp transacionar o seu pedido. Então, como tem várias plataformas no mercado que não cobram comissão, né? Que você só paga a taxa de transação e a mensalidade, no caso, a Yamp, né, por cobrar essa comissão em cima das vendas, eu coloco como ponto negativo se comparado com outras plataformas do mercado que não te cobram essa comissão, beleza? Um segundo ponto negativo aqui é em relação aos temas, tá? Quando você vai criar sua loja na Yamp, você tem acesso a alguns temas, alguns templates, né? Alguns layouts gratuitos que você consegue usar. Então você vai escolher, eu quero esse layout que eu gostei mais desse formato de layout, desse template, e aí você vai escolher um dos layouts para você usar, e você consegue personalizar esse layout, você vai trocar a cor, trocar as informações daquele layout. Então você escolhe um tema padrão e depois você consegue customizar, consegue personalizar esse layout. Porém, no caso da Yamp, ela tem poucas opções de temas, poucas opções de templates. Tem outras plataformas no mercado que elas têm muito mais opções de templates, inclusive templates pagos. No caso da Yamp só tem templates gratuitos, e tem outras plataformas no mercado que elas têm tanto templates gratuitos quanto templates pagos. O fato de ter template pago, eu acho positivo, porque dá liberdade para o cliente, se ele quiser escolher um template mais completo, um template mais legal e quiser pagar por isso, legal, eu estou dando a opção para o cliente. No caso da Yamp, ela se limita só a dar opções gratuitas, ela não tem a opção de você comprar um tema, um layout pago se você quiser, né? Você só tem a opção de usar os templates gratuitos que ela libera ali, e eu enxergo como um ponto positivo porque ela tá te limitando só aqueles templates. Eu acho que tem 6 ou 7 opções de templates, né? Opções de layout para você escolher. E como tem outras plataformas que te dão muito mais opções de templates, além dessas 6, e também te dão opções de templates pagos se você quiser contratar, você tem mais liberdade, né? Para ter o template que você quiser em outras plataformas. Então na Yamp isso eu enxergo como um ponto negativo, tá? Um próximo ponto negativo aqui é que a Yamp ela não tem integração nativa com os marketplaces. Então se eu quiser integrar com o Mercado Livre, com a Amazon, com a Shopee, com a Shein, se eu quiser integrar com a Americanas, Casas Bahia, com qualquer marketplace que eu queira integrar, a Yamp ela não tem essa integração nativa. Eu vou ter que usar um hub integrador, eu vou ter que usar um sistema ERP. Por exemplo, eu posso usar o Tiny, eu posso usar o Bling, né? Que são sistemas de ERP que também fazem essa integração com os marketplaces. Então, para eu conseguir integrar a minha loja com qualquer marketplace, eu tenho que usar um hub integrador ou um ERP, né? Que faça a integração, para daí sim integrar com os marketplaces. Então, eu tenho que contratar obrigatoriamente, né, um desses sistemas de ERP, de hub, para fazer essa integração. E tem plataformas no mercado que já tem integração nativa com vários marketplaces sem você precisar contratar nada adicional. Então eu consigo integrar, né, com os principais marketplaces nessas outras plataformas de forma automática. Ele já está integrado, tá? A loja, quando você usa a loja, você contrata a loja, ela já tem integração com os marketplaces. Claro, você tem que criar conta no marketplace, né, normal, para poder fazer a integração, mas você não tem que contratar nenhum sistema adicional. Você não tem que pagar nada adicional para você poder fazer essa integração. No caso da Yamp, você vai precisar usar um sistema integrador, né, um sistema intermediário ali para fazer a integração, porque a Yamp não tem integração nativa com os marketplaces, e isso eu enxergo como ponto negativo, porque, né, outras plataformas SaaS, que são concorrentes da Yamp, têm essa integração nativa com o marketplace, beleza? E um quarto ponto negativo aqui está relacionado com a integração com ERPs. A Yamp, ela tem integração com alguns ERPs. O que seria o ERP? É o sistema de gestão, é um sistema de gestão da sua loja. É o sistema onde você consegue, por exemplo, emitir nota fiscal, fazer uma gestão completa do seu negócio. A Yamp, ela tem integração, né, com alguns desses sistemas de gestão, com alguns desses sistemas de ERP, os mais conhecidos, por exemplo, o Bling, o
Tiny, ela tem integração, porém, ela não tem integração com tantos, tá? Acho que tem integração com mais ou menos uns 10 sistemas de ERPs ali, que é um número ok. Porém, tem plataformas concorrentes da Yamp que tem integração nativa, né, com muito mais sistemas de ERPs. Tem uma lista muito maior de ERPs, muito mais opções de ERPs. Então, pode ser que, dependendo do sistema de ERP que você use, se você já usa um sistema de ERP, por exemplo, eu tenho uma loja física que eu já uso um sistema X de ERP. Pode ser que a Yamp não tenha integração com esse sistema de ERP. E aí você vai ter que contratar um programador ou a própria empresa que gerencia o seu sistema para fazer a integração, e você vai ter um custo para isso. Se a Yamp já tivesse integração com esse seu sistema de ERP, você não pagaria nada a mais para poder fazer a integração, porque já está integrado nativo. E como tem plataformas no mercado que tem integração nativa com vários outros ERPs, não só com 10, por exemplo, tem muito mais, eu enxergo isso como um ponto negativo na Yamp, por conta do número limitado de sistema de ERPs que tem integrado, se comparado com outras plataformas do mercado, beleza? Bom, dados os pontos positivos, dados os pontos negativos aqui, qual que é a minha opinião? Vale a pena usar a Yamp, né? É legal usar a Yamp? Bom, a questão do custo-benefício, né? A Yamp, por ela ter um plano gratuito, onde você consegue usar a plataforma e não tem limitação de visitas, não tem limitação de produtos, os recursos base principais ali estão disponíveis, você vai pagar a comissão, né, de 2.500%, mas para quem está começando, você não vai vender um volume tão grande assim para esses 2.500% fazer tanta diferença, tá? Então, a ideia é você começar ali no plano gratuito, né, sem ter grandes limitações e permitir que você use os recursos da plataforma, não pagando nada e só pagar a comissão quando vender, e normalmente para quem começa o volume de vendas não vai ser tão alto que esses 2.500% vai fazer diferença, é uma opção bastante interessante de mercado. Isso também se você não for usar marketplace, se você for só vender na sua loja virtual. Agora, se for vender já em vários marketplaces, se você quiser já começar integrado com algumas coisas, talvez a Yamp não seja a melhor opção para você por conta da sua necessidade. Mas se você não for vender em marketplace, se for vender só na sua loja, você for começar agora, né, e você precisar dos recursos base principais ali, a Yamp pode ser uma opção interessante por conta que você não paga mensalidade, só vai pagar a comissão nas vendas e ela tem ali os recursos principais disponíveis, tá? Então depende do seu cenário para saber se a Yamp vale a pena ou não. Então você avaliando os pontos negativos que eu coloquei e os pontos positivos, se para você os pontos negativos não forem impactantes, não forem problemas, a Yamp pode ser para você uma alternativa interessante. Então assim, só lembrando, a análise que eu faço aqui é 100% transparente, eu não sou afiliado da Yamp, eu não sou afiliado de nenhuma outra plataforma, não tem problema nas pessoas que se afiliam e recomendam a plataforma em troca de comissão, não vejo problema nisso, desde que você esteja recomendando algo que você acredite, mas o nosso papel aqui, né, o que a gente decidiu é falar de todas as plataformas, né, os pontos positivos, os pontos negativos, de forma transparente e imparcial, para que você tome a sua decisão baseado no seu contexto, na sua realidade e na sua necessidade. Então eu coloco para você os pontos positivos e negativos. Se você for olhar outros vídeos de pessoas que estão recomendando a Yamp, falando a Yamp, provavelmente essa pessoa vai estar sendo afiliada da Yamp. Ela está ganhando uma comissão se você usar, né, se você assinar a Yamp pelo link dela. E aí, normalmente, essas pessoas só falam os pontos positivos e não falam negativos. E se falam ponto negativo, falam só alguns ali que não são tão negativos assim. Então, a ideia aqui é eu falar de fato os pontos negativos, para você ter ciência. E aí você tendo ciência dos pontos negativos e mesmo assim achar que é interessante, perfeito. Então, eu estou fazendo isso com todas as plataformas, tá? Na playlist aqui do canal, você consegue ver essa minha análise de pontos negativos e positivos de todas as plataformas de forma imparcial, pontos positivos e negativos, para você tomar essa decisão. E aí, um ponto que eu sempre coloco nas minhas análises é assim, antes de você contratar qualquer plataforma, é legal você pegar o feedback de lojistas reais, pessoas, né, empresas que usam de fato a plataforma e perguntar para as pessoas o que elas estão achando, se é fácil de mexer na plataforma, né, se o painel ali de lojista é fácil de mexer, se o suporte da plataforma ele é bacana, se eles respondem rápido, se eles são assertivos nas respostas, se eles são realmente efetivos, né, no suporte deles, se a plataforma tem um bom desempenho, se ela é rápida sempre ou se ela em vários momentos ela fica lenta. Esses pontos, né, do dia a dia, do suporte, do painel, do desempenho, só quem está usando a plataforma de fato ali no dia a dia vai conseguir te passar. E quando você conversa com algumas empresas, com alguns lojistas que usam a plataforma, eles vão te falar a real, o que está acontecendo, principalmente se eles não estiverem satisfeitos, eles vão falar para você o que de fato está acontecendo, os problemas que eles estão passando ali com a plataforma. Então é importante você pegar esse feedback de pessoas que estão usando a plataforma justamente para você ter essa condição. E aí, né, o cuidado que eu coloco aqui é assim, não adianta nada você pegar o feedback, na minha opinião, tá? O feedback de lojistas que vão falar bem da plataforma, mas que eles são afiliados da plataforma. De novo, não tem problema nenhum você ser afiliado da plataforma. Desde que você acredite no que você está oferecendo para sua audiência, não tem problema nenhum, né? Isso é algo íntegro de se fazer. Mas quando você está pegando a opinião parcial de alguém que usa a plataforma e está recomendando a plataforma para você em troca de uma comissão, essa recomendação provavelmente ela não vai ter os pontos negativos. Então por isso que é interessante você falar com lojistas que não sejam afiliados, porque eles têm mais propensão a te falar os pontos negativos, o que de fato está acontecendo, porque eles não têm interesse nenhum em você contratar a plataforma. Como é o meu caso, eu não tenho interesse, eu não vou ganhar nada, né, se você contratar a Yamp ou qualquer outra plataforma. Eu não tenho interesse nenhum em convencer você a contratar a plataforma A ou B. Eu estou passando o meu ponto de vista, a minha análise de pontos positivos e negativos para você tomar
sua decisão baseado no seu cenário, na sua necessidade e analisando, né, o que é de fato ali. Então eu te apresento os pontos e você analisa então a sua decisão. Então, por eu não ter interesse nenhum, eu estou sendo real e transparente aqui. Quando você ouve a análise de pessoas que estão sendo comissionadas caso você assine a plataforma através do link deles, provavelmente essa análise pode estar enviesada, né, pelo lado positivo para convencer você a contratar a plataforma. Por isso que é importante, né, você ouvir lojistas, né, que não tenham esse interesse, que não sejam afiliados, porque a opinião deles tende a ser mais transparente, beleza? Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like aí como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas, novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a Solid Virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.